Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto e começaremos a unidade 2 do livro de produção de texto, certo? Veremos o capítulo 3 sobre artigo de opinião, página 48. Então, antes de começarmos a aula, peço-lhes que peguem o livro de vocês, certo? E abram na página 48, porque nós vamos conversar sobre, certo? Vou ler, vocês vão me acompanhar e nós vamos dando seguimento à aula, certo? Desta maneira. Nós vamos começar a falar sobre o artigo de opinião, certo? Percebam que no livro de vocês, na página 48, ele começa a contextualização, que primeiro fala sobre o jornalismo opinativo, que está ligado ao artigo de opinião, certo? Mas nós vamos primeiro falar sobre o artigo de opinião e em seguida partiremos para o jornalismo opinativo. Bom, o artigo de opinião é um gênero argumentativo que expõe o posicionamento de alguém sobre alguma temática relevante socialmente ou controversa, certo? Então, esta temática, ela pode ser uma temática que vai ser relevante socialmente, certo? Ela vai ter uma importância no meio social, vai tratar sobre alguma temática que é pertinente na sociedade, ou uma temática controversa. Por exemplo, temáticas que podem causar uma certa divisão, certo? De opiniões e o articulador, que é a pessoa que escreve um artigo de opinião, certo? Uma argumentação. Ele vai trazer uma nova proposta com relação a esse tema, um novo olhar, uma nova opinião, uma nova solução, uma nova problemática dentro desta problemática. E trabalhará em cima disso. E usar da argumentação para defender e persuadir o leitor de seu posicionamento. Então, no artigo de opinião, nós vamos ter como principal artifício para a persuasão a argumentação. Então, aqui o articulador para convencer, para persuadir o leitor da ideia dele, da opinião dele, da visão dele, ele irá argumentar sobre esse tema, sobre os assuntos que ele for trazendo, ele vai argumentar, para que você perceba que existe uma coesão no texto dele, uma coerência, certo? E que há uma lógica naquilo que ele está falando, que é pertinente. Então, o artigo de opinião possui introdução, a estrutura dele, vou ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a tese e os argumentos. A introdução, desenvolvimento e conclusão nós já conhecemos, certo? A introdução é o começo do texto. Você vai introduzir aquilo que você vai tratar, vai começar a falar, e na introdução você vai expor a sua tese também. O que é a tese? A tese, ela é aquilo que você propõe, certo? A sua argumentação é sobre o que você vai tratar, certo? E que você vai defender durante o seu artigo, certo? E o desenvolvimento é o próprio desenrolar. Você vai falar sobre a temática que você propôs e vai defender a tese, certo? Que você colocou na introdução, ou seja, a tese é a sua opinião, sua ideia. E a conclusão é quando você finaliza, você já argumentou e você conclui a sua ideia, aquilo que você disse. A tese nós já conversamos sobre, e os argumentos são as formas que são os pontos que você vai trazer e que vão servir como argumentos. Por exemplo, vou criar um artigo de opinião falando sobre o desmatamento e por que ele é ruim, certo? Sobre
por exemplo, sobre o roçado, queimarem as matas para fazer o pasto. E por que isso é ruim? Então eu vou trazer como argumento de que ocorre o desmatamento. E com isso, o que? Vai desmatando as florestas e isso é prejudicial a nós e prejudicial, sobretudo, à fauna e à flora, extinção de animais, de plantas, desestruturando o ecossistema. Isso são argumentos, certo? A favor daquilo que eu estou opinando, a minha tese, a minha ideia. Bom, e o artigo de opinião, ele também é voltado para pessoas que possuem interesse em assuntos controversos e contemporâneos, certo? Aquela pessoa que se interessa por assuntos que são tratados na atualidade, assuntos que podem trazer essa ideia controversa, que causa essa divisão de pessoas que são a favor, que são contra, são temáticas que são pautadas em artigos de opinião e o público-alvo é voltado para essas pessoas que se interessam nessas temáticas, certo? Iremos para falar sobre o jornalismo opinativo. Então vamos lá? Então vejamos na página 48, certo, do livro de vocês. O jornalismo opinativo. Embora a opinião esteja ligada à imprensa desde o seu surgimento, o jornalismo opinativo como gênero se firmou no século XIII, principalmente a partir das lutas da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Uma revista ou um periódico é composto por variados textos de diferentes gêneros, entre eles o opinativo, que abrange aqueles que transmitem as impressões de seu autor, diferentemente dos gêneros informativos, por exemplo, que apenas noticiam ou informam um fato ou um acontecimento. Então, os gêneros opinativo e informativo eles são divergentes. No opinativo, como o nome sugere, o autor ele vai opinar, ele vai dar a sua opinião e vai argumentar sobre essa opinião. No informativo, como por exemplo na notícia, que nós podemos trazer, certo? A notícia, ela vai tratar exatamente sobre o que aconteceu, certo? Ela vai informar sobre determinado acontecimento, quem estava envolvido, como aconteceu, onde ocorreu, a data, certo? Quando aconteceu. Então, são informações exatas, isentas de opinião, certo? A opinião presente nesses textos pode ser atribuída a diversos sujeitos. Ao próprio jornal, como no editorial, ao jornalista, como em resenhas críticas e crônicas. Vejamos aqui o editorial, é aquele setor que vai dividir, certo, os textos em grupos, certo, de temáticas sobre o que trata. Ao longo do livro de vocês, existem informativos que falam sobre esses pontos, como tese, introdução, título, certo? Ao jornalista, como em resenhas críticas e crônicas. Bom, com relação à resenha crítica e crônica, por que a resenha crítica e a crônica está ligada à opinião do jornalista? Porque é ele quem vai escrever. Já com relação ao editorial, poder expor a opinião do jornal pelas temáticas que são escolhidas, os textos que são escolhidos pelo jornal e que pode ser feita uma linha sequencial de raciocínio sobre as temáticas que são defendidas por esse jornal. Ou ao leitor, a colaboradores especialistas, como em artigos de opinião. Quem são esses colaboradores especialistas? São pessoas especialistas, certo, em áreas e que escrevem artigos de opinião.
Lembrando que o artigo, ele é um texto extenso, certo? Ele não é diferente de uma redação, por exemplo, que tem somente uma lauda, mas o artigo ele pode abranger mais de 10 páginas, certo? Também pode ter até 5 páginas, que é o mesmo que lauda, certo? Mas o artigo ele se caracteriza por ser longo e por abranger, por tratar de matemática e argumentá-lo. Ou ao leitor, como na carta do leitor. Sobre a carta do leitor, nós veremos em outra aula, certo? Mais adiante. Os assuntos tratados por eles podem ser os mais variados, desde que o autor tenha conhecimento, para falar sobre o tema. Então, os temas podem ser variados, o autor pode falar sobre qualquer temática, sobre o que ele acha que é relevante. No entanto, ele deve ter o quê? Conhecimento. Ele deve dominar aquele assunto. E para tal, são feitas pesquisas e por isso tem o aporte teórico. Você vai consultar livros, certo? Que são as referências bibliográficas. Você vai consultar livros, você vai fazer citações. Nós também vamos estudar adiante sobre. Tudo para o quê? Para persuadir o leitor e para estruturar o seu artigo, no caso, o artigo de opinião. Por ser um gênero em que o autor expõe suas impressões sobre algo, um de seus elementos mais importantes é a argumentação. Por isso, esses textos podem influenciar o leitor a formar opinião a respeito daquilo que o autor trata. Dessa forma, é essencial que o autor transmita suas ideias de forma ética, sem manipular informações para que propicie um debate saudável e justo. Então, o artigo de opinião, ele pode servir como uma forma de nós formarmos opinião, certo? Tenho certeza que vocês já leram algum texto que tratava sobre alguma temática e você acabou concordando ou discordando. Então, isso forma opinião, sua opinião com relação àquela temática. Por isso, é de suma importância que o artigo ele seja coeso e ele seja ético, porque eu não posso ter argumentos infundados, certo? Eu tenho que ter argumentos que sejam fundamentados em referências verídicas, certo? E referências que sejam coerentes e coesas. Por quê? Porque é uma fonte de informação também, certo? É uma fonte de informação opinativa, mas que as pessoas vão consultar e por isso é necessário que tenha uma seriedade, que tenha essa ética, certo? Porque se você escreve algo e escreve mentiras, põe mentiras, equívocos, você acaba disseminando algo que é errôneo, certo? E a informação é algo que é instantâneo. A partir do momento que você fala algo, escreve algo e publica na internet, aquilo vai ganhar dimensões, certo? E extensões. Então, por isso que o artigo de opinião, principalmente, ele deve ter seriedade, deve ser ético, deve ser corrigido, tem que ter coesão e coerência, certo? Então, aqui no livro de vocês lerão sobre um artigo de opinião, certo? Que trata sobre as cotas sociais e raciais adotadas pela USP, se é correto ou não. Então, vocês vão ler sobre o autor, ele vai tratar sobre isso, certo? Então, nós vimos que o artigo de opinião, ele é opinativo, certo? Ele traz informações, ele tem que ser fundamentado e deve ter ética.
sobretudo, e que ele pode ser uma fonte de informação também, certo? Porque as pessoas vão ler e vão formar sua opinião. Então, os artigos de opinião publicados em jornais não estão associados ao posicionamento da empresa. Então, na maioria das vezes, os artigos eles podem estar associados ao posicionamento da empresa, ao editorial, ele pode indicar o posicionamento da empresa, certo? Mas os artigos de opinião, eles não vão estar associados ao posicionamento da empresa. O autor pode ter uma outra posição, certo? Ele pode não concordar, não tem vínculo ideológico com a empresa, certo? O artigo dele vai ser publicado, mas não tem vínculo ideológico, certo? Editorias dividem os assuntos de um jornal, organizando-os, certo? Então, as editorias elas vão poder apresentar o posicionamento daquele jornal, porque se ela organiza sempre artigos que são voltados para determinada temática, você pressupõe que eles sejam contra ou a favor, certo? Daquele assunto que está sendo sempre pautado. Então, mas lembrando, os artigos de opinião eles não estão vinculados ao jornal, certo? Não está vinculado, a ideologia não está vinculada ideologicamente. Então, com base no assunto que nós acabamos de ver sobre artigo de opinião, proponho a vocês atividade para casa, as atividades do livro, página 53 a 60. É isto e até a próxima aula.